Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição desta semana. José não apenas explicou ao faraó o significado de seu sonho, que dizia respeito ao futuro problema político e econômico do Egito. Ele também lhe apresentou a solução. José não se contentou apenas com as revelações dos planos divinos, tampouco foi passivo esperando que Deus fizesse outro milagre. Ele sugeriu ao faraó que designasse um homem ajuizado e sábio. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 41, verso 33, para que assim administrasse de forma bem eficaz a complexa operação de preparação para a fome. Palavras semelhantes foram usadas para qualificar a sabedoria que Deus deu a Salomão, a fim de o ajudar a governar o país. Você confere em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Somente a orientação divina poderia ajudar a resolver o problema iminente. Além dessa lição espiritual, José ofereceu um curso de economia e deu detalhes específicos sobre o método e a estratégia necessária para ajudar o Egito a sobreviver à fome. O faraó entendeu então que José não era apenas um sonhador, era também um homem de sabedoria prática e que sabia o que fazer, bem como um homem de ação que podia implementar a estratégia certa para salvar o país. Portanto, o faraó decidiu nomear José como o homem encarregado de todo o Egito e deu a ele todo o poder de que precisava para que esse propósito fosse realizado. Depois de todas as provações que José teve que suportar, essa história de sucesso deve inspirar a admiração por esse herói bíblico. No entanto, o foco da narrativa bíblica não é José. O final feliz não é sobre sucesso, mas sobre arrependimento, perdão e a presença invisível de Deus no curso da história. Com isso, amigo, quero lhe convidar a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos estudar a Bíblia com a lição da Escola Sabatina? A lição desta semana tem por título José, príncipe do Egito. O verso da semana está em Gênesis capítulo 41, verso 41, que nos fala da seguinte forma: E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Queridos e queridas, a descrição da investidura de José pelo Faraó se encaixa no contexto egípcio. O termo hebraico que designa as roupas de linho fino de Gênesis 41, verso 42, é egípcio e se refere ao tecido de linho, que era o principal tecido usado para roupas no Egito Antigo. O colar ao redor do pescoço de José de Gênesis 41, verso 42, se refere ao colar em que pendia o símbolo de Mate, representando a equidade, caracterizando a função do grão-vizir, palavra turca derivada do árabe, para ministro-chefe de Estado. A classificação de segundo é atestada no Antigo Egito como o título do grão-vizir, que era chamado de o segundo do rei. A cerimônia destes, que envolvia alguém andando em uma carruagem, precedida por uma pessoa clamando em alta voz e chamando a atenção para a sua passagem, lá em Gênesis 41, verso 43, também era um costume egípcio. Além disso, o faraó deu a José um nome honorífico para marcar a distinção especial atribuída à sua nova função. O nome egípcio que José recebeu, Zafenat-Paneia, de Gênesis 41, verso 45, que significa alimento da terra, ou seja, isso é vida. Com isso, vamos vendo a trajetória de José e o seu desenvolvimento. Mas, queridos, após 20 anos, José se encontrou novamente com seus irmãos. Ele tinha 17 anos quando os haviam visto pela última vez e 30 anos quase se tornou
primeiro-ministro do Egito. 7 anos depois, no início do período de fome, ele tinha 37 anos. Foi nesse tempo que foram realizados seus sonhos sobre seu pai e seus irmãos, se curvando diante dele, de Gênesis 37, verso 7 ao verso 10. A realização dos sonhos de José se desenvolveu em 3 fases, porque seus irmãos visitaram o Egito e se encontraram com ele 3 vezes. O primeiro encontro ocorreu com apenas 10 dos irmãos. Você confere em Gênesis capítulo 42. Aqueles que questionavam seus sonhos e odiavam por causa deles, eles então se curvaram diante de José pela primeira vez. O segundo encontro ocorreu com os 10 irmãos e com seu irmão mais novo, Benjamim, Gênesis 43 e Gênesis 44 e 45. Todos eles se curvaram diante de José 2 vezes. O terceiro encontro, então, ocorreu com Jacó, quando ele foi pela primeira vez ao Egito, em Gênesis 46 e Gênesis 47. 22 anos se passaram desde o momento em que José, com 17 anos, contou pela primeira vez seus sonhos aos irmãos e ao pai, até o momento em que, com 39 anos, se deu a conhecer aos irmãos. A expressão "se deu a conhecer" contém uma alusão velada a Deus. A única outra ocorrência dessa forma verbal no Antigo Testamento refere-se à revelação de Deus de si mesmo a Moisés. E você pode conferir em Número capítulo 12, verso 6. O uso dessa forma sugere que, ao se dar a conhecer a seus irmãos, José seria o meio pelo qual Deus se revelara a eles. José deve ter notado a expressão deles com a revelação de que era seu irmão, porque repetiu uma segunda vez: "Eu sou José", Gênesis 45, verso 3 e verso 4. Os irmãos ficaram preocupados, eles podiam até ter dúvidas sobre a afirmação de José, pois ele não forneceu mais informações do que as que os seus irmãos transmitiram a ele. Tudo isso parecia suspeito, principalmente considerando as experiências mais recentes que tiveram com este homem. Então, estavam preocupados com a vida deles, e por isso José repetiu uma segunda vez, dizendo: "Eu sou José". Mas desta vez ele foi mais preciso e acrescentou uma informação que ninguém mais conhecia, exceto seus irmãos. "O irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito", Gênesis 45, verso 4. Em seguida, acrescentou que foi Deus quem o enviou. Deus o enviou adiante de seus irmãos com um propósito específico: preservação da vida. Gênesis 45, verso 5. José sugeriu que era necessário que eles o vendessem para garantir sua sobrevivência. Assim, os irmãos pensaram que haviam vendido seu irmão, ao passo que, na verdade, era Deus quem estava liderando a operação. E aí, queridos e queridas, você gostou deste vídeo? Então lhe convido para a próxima semana, juntos, coladinhos aqui, estudarmos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Uma maravilhosa semana para você e sua família. E que Deus esteja contigo. E que cada dia, cada manhã, sejamos todos reavivados pela palavra de Deus. Vamos orar então para pedir a Deus bênção pela nossa família, pois a lição da semana nos faz essa reflexão. Oremos então. Obrigado, querido Deus e Senhor, porque fazemos parte da grande família celestial. Muitas das vezes nossa família passa por dificuldades, por lutas, mas temos o Senhor para nos abençoar e nos fortalecer. Se aqui chegamos, somos vitoriosos e somos felizes, pois Tu és o nosso Deus. Abençoa cada família, ó Pai, que ouve esta mensagem. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os fortaleça para a glória do Teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima semana para mais um resumo da lição.